Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula de redação. Hoje vamos observar como que a gente transforma um projeto de texto em uma parte do texto. Na verdade, é uma sequência de 3 aulas. Nessa primeira aula da sequência, trabalharemos com a introdução, a transformação do projeto de texto, daquele esqueleto que você faz previamente em uma introdução. Na próxima aula falaremos apenas de desenvolvimento, por fim, apenas a montagem dessa conclusão. E aí a gente começa lembrando, né? A competência 3, já aqui com material atualizado, material de 2022, na aula passada, que falávamos da estrutura do dissertativo argumentativo, ainda trabalhávamos com material de 2021. E a gente observa, dá uma olhadinha lá na competência 5. Aliás, a partir da competência 1 já se fala do projeto de texto. Só que, aliás, a partir do nível 1 já se fala do projeto de texto, só que ainda sem foco no nível 1, com muitas falhas no nível 2, com algumas falhas no nível 3, com poucas falhas no nível 4, já no nível 5, que é o que a gente precisa, é o que a gente espera, projeto de texto estratégico. E só para lembrar da aula passada, quando eu falo de projeto de texto estratégico, eu lembro aqui dessa estrutura. Na introdução, é interessante que a gente comece contextualizando, e nada melhor do que começar com o repertório sociocultural para fazer essa contextualização. Depois, a apresentação do tema, fazendo aí uma relação entre o repertório e o tema. E depois a minha tese, meu ponto de vista, que eu vou defender a partir de 2 argumentos. Depois, no desenvolvimento, eu vou apresentar e justificar separadamente cada argumento em um parágrafo distinto. Por isso que o meu texto tem que ter 4 parágrafos, porque são 2 de desenvolvimento. Por fim, eu venho com a conclusão, que nada mais é, no caso da redação do Enem, nada mais é que a proposta de intervenção, que precisa ter alguns elementos válidos. Além da ação, eu preciso ter o agente, ou seja, quem executa a ação. Eu preciso apresentar o modo de execução da ação. Eu preciso apresentar a finalidade, ou seja, para que essa ação vai ser desempenhada. E, por fim, eu preciso apresentar um ou mais detalhamentos. Pelo menos um desses 4 itens iniciais precisam ser detalhados. Mas como eu já falei, nessa aula nós vamos focar apenas na introdução. Então vamos recapitular. O que é que eu preciso apresentar na introdução? Começar contextualizando, de preferência com repertório sociocultural, porque eu já começo tirando a responsabilidade do repertório, que em outra aula nós vamos ver a necessidade do repertório, cobrado aí na competência 2. Eu preciso apresentar o tema, dependendo da situação, pode ser uma reprodução fiel da frase temática ou não, mas eu preciso trazer as palavras-chave da frase temática. E eu preciso apresentar, antecipar para o leitor do meu texto quais são os argumentos que eu vou apresentar nesse texto. E aí, gente, nós vamos trabalhar aqui com 2 textos prontos do tema da redação do Enem, a primeira aplicação do ano passado, invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. E aí eu vou mostrar, antes do primeiro texto, como se montou esse projeto de texto. Lembra, gente, vocês precisam fazer esse trabalho antes, inclusive, do rascunho. Vocês precisam separar as informações como tema, por mais que já esteja lá na frase temática, mas é bom, esteja na proposta de redação, mas é bom que você tenha ali na sua anotação essa repetição da frase temática no lugar onde você vai montar o seu projeto. Eu preciso já separar meus 2 argumentos. O primeiro texto que nós vamos ver, a autora do texto trabalhou a negligência estatal como primeiro argumento, ou inoperância governamental, como você quiser chamar, falta de políticas públicas, são vários os sinônimos. E colocou também a inércia social, que é quando a sociedade até sabe
dos direitos que tem, mas nada faz para buscar que esse direito seja de fato assegurado, seja de fato garantido. E aí os repertórios separados para esse texto, o primeiro repertório que aparece já na introdução é uma citação, uma menção aqui de Auguste Comte. Inclusive, essa citação serviu de base, né? Inspirou o lema da bandeira do Brasil, ordem e progresso. Ela vai utilizar isso aqui justamente para falar que na teoria existe essa ordem e esse progresso estampados ali na bandeira nacional, mas que na prática isso não se efetiva. Ela vai trazer também Cidadão de Papel, de Gilberto de Masten. É interessante quando eu consigo trazer a questão da negligência estatal, além de eu conseguir trazer Constituição Federal, além de eu conseguir trazer um daqueles 3 filósofos que defendem a ideia do contrato social, Thomas Hobbes, o Rousseau e o John Locke, eu consigo também trazer essa obra, Cidadão de Papel, porque ele vai, no desenvolvimento da sua obra, dizer que quando os direitos ficam apenas na Constituição e não saem dali daquele documento, não se concretizam na prática, ele vai dizer que a cidadania vai ficar restrita ao papel, vai ficar apenas no papel. Por isso, esse nome dessa obra vale a leitura. E nesse primeiro texto que nós vamos analisar, ela vai trazer o personagem Bituca da novela Carrossel. Ele é um morador de rua. E aí ela, inclusive, utiliza esse personagem não de forma isolada para trazer nesse tema, mas observem, Bituca é um morador de rua. Então ela passou a ver Bituca como um representante de um grande grupo social, que são todas as pessoas que vivem na rua. Todo problema social que um morador de rua enfrentar, ou todo direito constitucional que ele não tiver pela condição de rua em que ele está, eu consigo encaixar esse personagem. Então comecem a observar nos enredos que vocês leem, que vocês assistem, os personagens não de forma isolada, mas como representantes de um grande grupo social, porque aí fica mais fácil você fazer essa associação. Mas vamos à introdução desse texto. A gente começa aqui lembrando, né, o que é que tem que ter na introdução? Repertório sociocultural de preferência para começar, a apresentação do tema e a apresentação do meu ponto de vista através de 2 argumentos. Então, começando aqui com a leitura dessa introdução. Com sua frase, o amor por princípios e a ordem por base, o progresso por fim, Auguste Comte, filósofo francês, inspirou o lema político Ordem e Progresso, evidenciado na bandeira nacional. Entretanto, a situação trágica vivenciada no país representa uma antítese à máxima do símbolo pátrio, dado que a invisibilidade e a falta de registro civil, os quais limitam a cidadania da nação, resultam na desordem e no retrocesso coletivo. Veja que primeiro ela apresentou o repertório, depois ela já faz uma ligação com o tema, ela menciona aqui a invisibilidade e a falta de registro civil. E agora vai apresentar a tese com os 2 argumentos. Assim, tanto a negligência estatal quanto a inércia social destacam-se como colaboradores desse impasse. Então percebam que aquilo que eu preciso apresentar na introdução, repertório sociocultural, a apresentação do tema e a apresentação dos 2 argumentos, ela me entrega aqui. Repertório sociocultural, depois a apresentação do tema, por último, a apresentação dos 2 argumentos. Apenas a apresentação, tá, gente? Porque esse desenvolvimento, essa justificativa de cada argumento só vai aparecer lá na frente, no desenvolvimento. Nós vamos ver isso apenas na próxima aula.
Mas eu trouxe outro texto sobre o mesmo tema. Vamos ver o projeto como se monta aqui. Ainda invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania. Nesse segundo texto, o autor, a autora no caso, ela traz a inoperância estatal, parecida com o primeiro, e ela traz a alienação social. A sociedade se mostra alienada, também deixa de buscar pelos direitos porque acha que está tudo bem do jeito que está, ou então ela simplesmente aceita, né, que as coisas são realmente assim, não tem muito o que fazer. Como repertório, ela traz a Constituição de 1988. Eu sempre acho a Constituição um baita de um repertório, por mais que alguém diga é batido, não tem repertório batido, que tem repertório pertinente ao tema e de uso produtivo. É isso que a gente tem que focar. Ela traz também uma obra de Thomas Hobbes, que é daqui que ela vai tirar a ideia de contrato social por Thomas Hobbes. Ela traz também a obra Paradoxo da Moral, para trazer a ideia de cegueira ética do homem moderno. Esses dois últimos repertórios a gente só vai conseguir ver na prática lá na próxima aula da sequência, da próxima aula dessa série, que é quando falaremos do desenvolvimento. Por hoje, vamos perceber apenas a Constituição, que é o que ela já traz na introdução. Então, vamos ver, só lembrando, tem que ter repertório, tem que ter a apresentação do tema, tem que ter a apresentação dos dois argumentos. Vamos ver se ela entrega isso para a gente. Então, vamos lá para o texto. Isso. A Constituição Federal de 1988 tem um erro aqui, gente. Depois eu vou fazer o ajuste. 1988, tá? E não 98. Norma de maior hierarquia do sistema jurídico brasileiro, assegura os direitos e o bem-estar da população. Entretanto, quando se observa a deficiência da visibilidade do registro civil como forma de garantir o acesso à cidadania no Brasil, verifica-se que esse preceito é constatado na teoria e não desejavelmente na prática. Dessa forma, essa realidade se deve à inoperância estatal e à alienação social. Então, percebam aqui que os 3 itens necessários na introdução do texto dissertativo argumentativo, a apresentação do repertório, a apresentação do tema e a apresentação dos 2 argumentos, isso é entregue aqui de forma organizada no desenvolvimento. E pessoal, antes de a gente terminar essa primeira aula, a gente precisa perceber o seguinte, lembra bem, eu já falei disso em outros momentos aqui, quem vem me acompanhando há mais tempo, o avaliador, ele tem ali uma meta a cumprir, uma quantidade consideravelmente grande de redações por dia que ele precisa fazer. Então ele vai fazer uma correção muito técnica, por mais que tenha um pouquinho de subjetividade, mas isso vai ficando muito de lado, é aquela correção extremamente técnica e ela precisa ser rápida. Então, para garantir que eu vou ter uma boa nota, eu preciso entregar exatamente o projeto de texto organizado, montadinho, do jeito que o avaliador precisa, ou que ele quer ver. Eu preciso facilitar a vida do avaliador. E observe que quando eu tenho um texto muito bem organizado, possíveis desvios passam despercebidos quando são pouquíssimos, mas o meu texto está tão organizado, o projeto de texto está tão claro, muitas vezes o avaliador termina deixando passar possíveis desvios. Um exemplo disso é esse texto, que na última aula dessa série nós vamos conseguir vê-lo na íntegra. Aqui eu já fiz as correções, exceto a data da Constituição, que eu deixei passar ali, mas na próxima aula já vai aparecer corrigido. Mas esse texto ele apresenta uma série de desvios, uns 7 ou 8 desvios, se eu não me engano. Eu fiz um monte de correções aqui. E esse texto foi avaliado como 1000 na última redação. O primeiro que eu te mostrei foi 940
Já fizemos os ajustes necessários. Esse aqui, incrivelmente, foi uma redação nota 1000. Aí você vai dizer como é que ela foi uma redação nota 1000, uma vez que a competência 2 exige que eu tenha aliás, a competência 1 exige que eu tenha no máximo 2 desvios para ficar no nível mais alto. Aí é que tá, o texto está tão organizado, o projeto de texto está tão claro, tão saltando aos olhos, que possíveis desvios o avaliador terminou deixando passar. Óbvio, está errado, está inadequado, essa redação deveria ser no máximo 960, mas o que eu quero mostrar para você, o que eu quero dizer com isso, é que quando eu tenho um projeto de texto muito claro, um projeto de texto muito eficiente, o avaliador ele pode terminar deixando passar alguns desvios, tá? Então, o projeto de texto precisa estar muito claro, ele precisa realmente estar saltando aos olhos. No caso da introdução, eu preciso ter a apresentação do repertório, eu preciso ter a apresentação do tema, eu preciso ter a apresentação dos dois argumentos que serão desenvolvidos separadamente em 2 parágrafos, por fim a proposta de intervenção. Então, essas 3 aulas dessa série, elas vão servir para você perceber o passo a passo desse projeto de texto. O que é que tem que ter nessa introdução, o que é que tem que ter nesse desenvolvimento, o que é que tem que ter na conclusão. Não é que pode ter, é que tem que ter esses elementos que nós estamos tratando aqui nessas 3 aulas da série. Eles precisam aparecer em todo o teu texto de forma muito clara, de forma muito eficiente. Ok, pessoal? Terminamos essa primeira aula da série. Um abraço para vocês, bons estudos e até a próxima aula.